Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcelo Fontes, eu sou músico, podcaster, redator publicitário e eu sou gago. Você não vai me ver gaguejando nesse vídeo, pra tristeza das pessoas que amam compartilhar vídeo de pessoas gaguejando na internet pra rir depois. Isso não vai acontecer porque por algum motivo eu tenho o privilégio de conseguir falar bem quando eu tô de frente pra câmera. E por ter esse privilégio eu me sinto no dever de vir aqui falar sobre um tema que nunca é discutido e eu acho que a gente precisa muito falar sobre isso, que é a gagueira. Quem convive comigo e me conhece de verdade sabe o quanto esse assunto é delicado pra mim, de todos os problemas e os traumas que a gagueira já me trouxe e ainda me traz. Mas eu senti que eu precisava fazer esse vídeo pra pelo menos dar um pontapé inicial nessa discussão e falar sobre esse assunto que geralmente na internet é tratado como algo engraçado, ou, enfim, como uma piada, um alívio cômico, sem levar em consideração o sofrimento das pessoas que estão passando por aquilo. O problema central da gagueira consiste no cérebro não conseguir sinalizar o final de uma sílaba ou de um som e passar para o som seguinte. Existem alguns tipos de gagueira e algumas causas específicas, mas a minha intenção nesse vídeo não é falar sobre essa parte mais técnica, até porque seria muito mais apropriado uma fonoaudióloga estar falando com bem mais propriedade sobre o assunto. Bom, o meu objetivo com esse vídeo é falar sobre a influência da gagueira na minha vida e mostrar o quanto ela incomoda as pessoas que têm que conviver com isso todos os dias. Eu acho que por não ter muita gente falando sobre isso, pelo menos não nesse ponto de vista, as pessoas não têm uma exata dimensão do problema. Quando eu tinha 7 anos, eu tava brincando com um dos meus primos e eu caí de cara no chão. E isso fez com que eu quebrasse vários dentes, trincasse algumas partes do meu rosto e meu nariz saísse do lugar. Mais traumático que a dor do tombo foi a dor de lidar com isso depois. Eu tive que levar vários pontos na boca, tive que ter a minha gengiva raspada porque o sangue tinha gangrenado. Foi uma dor muito grande pra mim, um trauma muito grande pra mim. E por causa disso eu tive que ficar vários dias sem poder falar, porque eu tava com ponto na boca e tal. E aí os meus pais contam que foi depois disso que eu comecei a desenvolver esse distúrbio na minha vida. E os meus pais foram e são pessoas muito importantes pra mim quando eu falo desse assunto, porque eles tiveram toda a paciência do mundo pra entender o que estava acontecendo, eles tiveram toda a paciência do mundo pra procurar saber como lidar melhor com isso. Então, a minha vivência em casa, embora ainda tenha sido muito difícil, e é até hoje, quando eu falo com meus pais, eles são as pessoas que eu mais gaguejo pra falar, mas eles são as pessoas também que mais compreendem do assunto. Eles procuraram entender muito pra lidar comigo e fazer da minha casa um ambiente confortável pra mim. Isso foi muito importante. Se a minha casa era um ambiente confortável, a escola não era nem um pouco. Imagina o que é para uma criança de 7, 8 anos ter que se adaptar a uma nova realidade, onde você não consegue socializar com as pessoas, não consegue conversar direito com seus amigos, onde você não consegue expor as coisas que você quer falar durante a aula pro professor ou pra professora. Então esse período foi muito difícil pra mim e começou a me causar muita ansiedade. Eu lembro que quando chegava as aulas de português, era o momento que eu mais odiava, porque o professor mandava todo mundo ler um texto em voz alta e quando chegava em mim, eu simplesmente não conseguia, eu começava a suar frio, me dava dor de barriga e todo mundo começava a rir e era algo que me deixava muito mais nervoso. E esse momento foi muito difícil pra mim e essa ansiedade começou a se transformar numa vontade de não ir pra escola e não estudar pra não ter que passar por tudo aquilo que eu passava todos os dias. Quando foi na terceira, quarta série, eu costumava ganhar os prêmios de melhor aluno e tal. E aí eu decidi que eu não queria mais me esforçar e não queria mais estudar. E aí eu comecei a ficar de recuperação. E aí, em 2015, eu entrei pra universidade. Eu tava muito feliz e realizado e eu sabia que eu ia ter um mundo novo pela frente para conhecer, mas eu sabia que também ia ser muito desafiador e muito difícil, justamente pelo fato de ser gago. Bom, pelo menos na minha vivência, na universidade é onde a gente tem mais oportunidade de ter relacionamentos interpessoais. A gente conhece bastante gente, a gente cria laços com bastante gente e isso também começou a me deixar muito ansioso, a ponto de não querer pisar na universidade, de não querer assistir nenhuma aula, a ponto de ficar muito nervoso quando eu tinha que, sei lá, apresentar um seminário ou qualquer coisa desse tipo, e eu só queria fugir daquilo. E aí chegou um tempo que eu decidi que eu ia meter a cara e fazer as minhas coisas, gaguejando ou não, ansioso ou não, nervoso ou não. E nesse tempo eu consegui um emprego onde, ironicamente, todas as minhas 1000 funções dependiam de falar com as pessoas. Eu tinha que convencer as pessoas, eu tinha que criar um relacionamento. E o mais importante de tudo, eu tinha que me mostrar seguro sobre o que eu tava falando para as pessoas. E aí que entra um problema que pra mim é um dos maiores de se conviver com a gagueira todos os dias, que é que quando você gagueja falando sobre alguma coisa, as pessoas tendem a associar que você não sabe
o que você está falando, ou que você não tem propriedade para falar, ou que você não estudou o suficiente, ou enfim, que você não tem muita segurança do que você está falando, o que não é verdade. Sempre que eu ia conversar com um cliente, ou que eu ia apresentar um seminário, ou que eu tinha uma apresentação de PowerPoint com a minha chefe, eu estudava muito, eu virava o dia estudando, eu sabia de tudo que eu estava falando, mas infelizmente quase sempre eu gaguejava e as pessoas não me levavam a sério. E é por isso que eu falei no começo do vídeo que a gagueira incomoda muito as pessoas que têm que conviver com ela todos os dias. Porque a gente que é gago, quando a gente não gagueja, não é porque a gente simplesmente apertou um botão e decidiu não gaguejar. É porque a gente está fazendo um esforço muito grande com a nossa cabeça e com o nosso cérebro e pensando muito mais do que a gente deveria para conseguir falar sem gaguejar. Sempre que eu tenho que conversar com alguém por muito tempo, ou eu tenho que defender alguma coisa no meu trabalho, enfim, eu tenho que conversar com qualquer pessoa que seja, que eu não tenho a segurança de demonstrar que eu sou gago, eu tenho que me esforçar muito na minha cabeça. E é uma sensação muito ruim porque você tem muita coisa pra falar e você sabe que você tem condição de falar daquilo. Às vezes você tem propriedade no assunto, sabe? Que você sabe disso. Mas é como se a gente estivesse com um esparadrapo na nossa boca e a nossa cabeça estivesse explodindo de várias ideias e várias coisas que a gente quer muito falar e a gente simplesmente não consegue. E é muito exaustivo ter que lidar com isso todos os dias. Bom, só lembrando que tudo que eu falei nesse vídeo eu tô falando sobre a minha vivência e é claro que cada pessoa lida com o problema do seu jeito, então essas coisas que eu tô falando não se encaixam a todas as pessoas que têm que lidar com esse problema. Mas como vocês perceberam ao decorrer do vídeo, é uma parada que me afeta em vários âmbitos da minha vida. Desde conseguir falar com os meus pais que moram longe, desde conseguir ligar pra minha família que mora longe e conversar com eles, que é algo que eu sempre quero muito fazer, até falar com o meu chefe na minha vida profissional. E é por isso que, na minha visão, a gente tem que olhar pra gagueira com um sentimento de empatia pelas pessoas, sabe? A gente tá tendo várias discussões sobre várias coisas que a gente achava engraçado e que hoje não são, porque simplesmente não é da hora ficar rindo do sofrimento alheio, saca? E eu compartilhei a minha vivência com vocês nesse vídeo, algo que não foi nada fácil pra mim fazer, pra que vocês tenham um olhar de amor e carinho sobre esse tema. Quando chegar um vídeo pra você nas suas redes sociais ou algum amigo te mandar de alguma pessoa, em qualquer situação que seja, gaguejando, lembra desse vídeo, lembra das situações que eu contei, que eu já passei, que eu ainda passo, e aí você avalia se realmente é da hora, se realmente é interessante rir da dor das pessoas. Eu acredito muito que a gente tem que concentrar nossas forças para construir uma sociedade que vai no caminho contrário disso tudo. Uma sociedade que é inclusiva e uma sociedade que faça as pessoas se sentirem como os meus pais me fizeram me sentir na minha casa. Num ambiente confortável, para ser o melhor que elas puderem para a sociedade. Bom, se você gostou desse vídeo, se você achou esse vídeo construtivo, se você acha que as pessoas precisam assistir para se formar mais sobre esse assunto que quase ninguém fala, compartilha com geral, comenta aqui, dá um like, manda para todo mundo, manda nos grupos de família, manda para os amigos, que eu vou ficar muito feliz. Valeu, é nóis!